Bom dia, nós somos o grupo do trabalho sobre o gado de leite e eu me chamo Ana Carolina. Eu me chamo Catiúcia. Eu me chamo Mariane. Eu sou o Isaías. Eu me chamo Rodrigo. E eu sou o Eduardo. E eu sou Gustavo Couto, produtor e engenheiro agrônomo. Então, bom dia. Nós estamos hoje aqui na propriedade em Antônio Prado. A gente veio conversar com o produtor Gustavo Conte, que ele vai contar pra gente um pouquinho sobre o que é o plantio dele, o que ele planta aqui e como ele utiliza isso com os animais. Gustavo, o que você plantou aqui? Bom, aqui é cultivado todo ano triticale, destinado à produção de silagem pelo gado leiteiro. Na propriedade a gente conta com 73 animais em lactação. Todas as áreas são cultivadas de verão milho para silagem e inverno triticale. Hoje a gente está cultivando em torno de 38 hectares, contando inverno e verão durante o ano. E esse cultivo foi plantado há quanto tempo? Esse cultivo foi plantado dia 9 de julho, então nós estamos com um pouco mais de 60 dias de plantio e a gente já está quase em folha bandeira, quando que é o trigo onde ele começa a largar a espiga e posterior ao período reprodutivo da cultura. Agora a gente vem aqui em outra área, com o Gustavo. Qual é o cultivar que tu tem costumes aqui, Gustavo? Rodrigo, como a gente opta pelo cultivo de triticale, a Embrapa hoje ela tem duas cultivares no mercado, que é a BRS Saturno, que é a que a gente cultiva, e hoje está lançando uma nova, que é a BRS Zenith, que tem algumas diferenças, questão de diferenças fisiológicas, né? E qual que seria tipo, as principais características delas que tu acha? Rusticidade, principalmente como o triticale tem uma cruza de trigo com centeio, ele traz muita característica de tolerância e resistência a doenças do centeio, que é uma cultivar muito robusta que está no mercado. Então eu consigo reduzir meu custo de aplicação de fungicida por não dar doença. Sim. E Gustavo, como tu comentou que o centeio ele é bem rústico, eu queria saber o ponto de corte dessa cultivar, se é mais ou menos em que tamanho? Então, mais ou menos o triticale ele vai te dar um ciclo para silagem em torno de 135, 140 dias, que é quando o grão está pastoso. A partir da formação de espiga posterior, a gente tem um período em torno de reprodução que vai dar uns 60 dias, do ponto de florescimento até o ponto de corte. E o ponto de corte ele vai trabalhar quando o grão estiver pastoso, que é o nome correto do termo. E quanto às características do solo, ela é uma planta muito exigente nutricionalmente? Questão de adubação não tem tanta exigência como o trigo, devido a ele trazer essa característica do centeio. Por exemplo, nessas áreas eu costumo sempre fazer pós-milho, que é o cultivo do verão, eu faço sempre um cultivo de nabo forrageiro, pensando em ciclagem de nutrientes que tem no solo, principalmente com nitrogênio e potássio. E depois eu venho com a cultura triticale, aproveitando esse nitrogênio ciclado, né, que traz muito benefício. E usa inoculantes no nabo forrageiro ou não precisa? Não, porque como ele não é uma leguminosa, ele não fixa nitrogênio, ele cicla somente para não deixar perder pelo perfil do solo, né? Ele faz a raiz pivotante, né? Isso, pensando em descompactação também, ele se encaixa muito bem a aeração do solo, né? E nesse quesito aí, tu gosta de fazer do correção de solo, né? Aplicação de calcário, tu faz a incorporação ou só com a descompactação do nabo forageiro já auxilia bastante? Já auxilia bastante, Isaías, mas aqui nessas áreas eu tenho em torno de uma saturação de base em 90% já. E saturação de cálcio já está girando em quase 70%. É um trabalho que nós viemos conduzindo há 4, 5 anos com análise de solo, principalmente em áreas divididas em 1, 2 hectares em grid, né? Para conseguir fazer uma correção bem eficiente e precisa. Né? Alta fertilidade. Tu deixou de comentar a densidade que tu usa aqui para essa cultivar? Pensando em quantidade em quilos, em torno de 140 quilos por hectare de semente, e isso vai totalizar em torno de 500 plantas por metro quadrado, ou 500 espigas por metro quadrado. Tu faz o plantio a lança ou tem semeador de inverno? Semeadora de inverno, porque eu vejo muita uma restrição na questão de alanço pela questão de acamamento. Tá
mais ou menos. Exato. É onde que eu trabalhando com a plantadeira não vai ter esse problema, né? É uma questão que vai reduzir a acalmamento posterior. Com plantas daninhas, você pode ser um cultivar que tem centeio junto, daí já vai auxiliar bastante. Auxilia, mas a questão de planta daninha em cultivo tanto de inverno quanto trigo, triticale, também pensando numa cevada, em geral cultivos de inverno, a gente tem que manejar muito a questão de plantar no limpo. Pensando em folhas de plantas dicotiledôneas, a gente tem produtos no mercado que consegue auxiliar no controle. Mas pensando em um azevém, que ele pode ocasionar muito dano no trigo, no triticale, que nem o secar, a gente sempre trabalha com dessecação eficiente pré-plantio. Para não ter essa, tipo, barreira física, tu diz? A alelopatia, né? Alelopatia de duas gramíneas. Duas gramíneas, uma compete com a outra. E qual que é o teu rendimento aqui em massa viva? O rendimento com esse manejo, ano passado também eu tive um resultado de 38 toneladas por hectare, onde que a média em torno do Rio Grande do Sul, em questão de matéria verde, gira em 30, 32. Então acima da média. E esses últimos anos aí teve a estiagem, né, falta de chuva, tu teve algum problema ou... Na questão do inverno a gente não teve muito problema, mas como ano passado deu um verão muito seco, graças a Deus a gente conseguiu ter um clima muito bom aqui, pensando em chuva. Então a gente teve média de 105 toneladas de produção mesmo com estiagem. E só para te pedir, quando tu foi implantar essa cultivar, tu pesquisou em algum lugar, tu veio uma ideia de cabeça, alguém te orientou? Na verdade eu queria mudar, a gente fazia muito pré-secado com azevém aqui. E a questão de custo, porque hoje pensando em pré-secado o custo está girando em 27 a 30 centavos ao quilo. E a produção não passa de 12 toneladas e eu precisava ter mais matéria verde no silo. Então eu busquei alternativa, conheci o trigo forrageiro, pensando em produção de silagem, só que eu não gostei tanto dele devido à suscetibilidade, principalmente à ferrugem e ioíde, onde eu consegui aumentar o meu custo de produção com fungicida. Que no triticale, eu conversei muito com os melhoradores da Embrapa, que é o responsável pela criação do triticale, e ele falou: Gustavo, é muito importante o triticale devido à maior resistência dele na questão de doença, né? E centeio tu nunca pensou em colocar? Não pelo ciclo muito longo. Eu tenho pastagem de centeio e o meu primeiro corte foi com 21 dias. Mas eu acredito que aqui nesse teu caso é melhor a triticale e outra, que já é um trabalho com melhoramento de campo e com melhoramento da própria semente, né, da espécie. Então é bem diferente e o rendimento também é bem maior. Então, Gustavo, quando tu coloca o nabo, pôr um consórcio com ervilhaca para fazer um... Já fiz, só que como a ervilhaca aqui na nossa região, ela não consegue desenvolver devido ao frio intenso, né? O período certo da ervilhaca aqui seria plantar em abril ou maio, para conseguir lá na frente, em outubro, ela estar no pleno florescimento, isso pensando em milho, né? Como eu preciso fazer o cultivo de inverno, eu busco sempre pelo nabo, pelo ciclo mais curto, né? E Gustavo, tu conseguiria saber onde começou essa silagem? Bom, principalmente a gente trabalha com máquinas autopropelidas, né? Só que o segredo da silagem, pensando tanto qualquer cultura, é a compactação. A gente precisa trabalhar com maior quantidade em quilos por metro cúbico de silagem. Por quê? Como que ela é quando tu coloca dentro do silo, tem que ter uma respiração anaeróbica, né? Ou seja, sem oxigênio dentro, porque se tiver oxigênio, as bactérias vão começar a fermentar, né? Aumentar pH e, consequentemente, apodrecer a silagem. Então tem que trabalhar muito com barreira de oxigênio, inoculante correto. Como a gente não tem tanto amido nas cultivares de inverno, a gente precisa pôr inoculante específico para essa questão, para acelerar o processo, porque o segredo da silagem, né, é baixar o pH o mais rápido possível. Então tem que trabalhar muito bem essa questão, porque é lucro que está sendo perdido se caso não for correta o manejo, né? E que nutrientes ela disponibiliza para as vacas? Bom, o triticale ele é uma das culturas mais parecidas. Muitas pessoas falam que é o milho de inverno. O que tem de diferença do milho? Menos amido, né? E questão de proteína, ele está trabalhando em 12%, onde no trigo também trabalha nisso, e que no azevém consegue ter um pouco mais.
ele trabalha com altas produções de fertilidade de solo, então foi difícil achar alguns pontos negativos. Mas a gente descobriu que a cultivar, que ele trabalha aqui, que é da Triticale, apresenta um ciclo de florescimento muito longo. E isso não é muito benéfico para a giberela, que é a doença que ataca na floração, que vem causando muitos prejuízos para as culturas de inverno. E isso pode acarretar em um problema futuro. E outro ponto é a sucessão de gramíneas, que ele trabalha sempre com gramíneas. Isso favorece vai favorecer o aparecimento das doenças, como a ferrugem. Só que eu tinha que falar diferente. O surgimento de doenças. O surgimento de doenças. É como ele trabalha com cultura de verão e inverno da mesma família botânica. Não quebra o ciclo da família. Ele tem uma janela de 3 meses, 4 meses, que ele planta o nabo forageiro. Aí, de repente, ali ele pode fazer um consórcio com ervilhaca, só que como ele falou no vídeo, aqui o frio ataca muito forte e dificulta essa ação. E tem também o ciclo que ele só planta gramíneas, então isso favorece o surgimento de algumas doenças. Como ele não interrompe o ciclo com alguma leguminosa ou com alguma espécie de outra família, favorece o surgimento de doenças e o prolongamento também, porque como não quebra o ciclo, vai sempre ter essas doenças aparecendo. Primeiramente, Conte, gostaria de te agradecer por disponibilizar o local para nós poder gravar o vídeo e agradecer também pelas informações que foi passada e agradecer pelo tempo que tu disponibilizou para nós, porque a gente sabe que é muito corrido nessa época, e não só nessa época, sempre. Então, gostaria de agradecer a ti, Conte, muito obrigado, e os colegas também, gostaria de agradecer pela disponibilização do trabalho. Eu agradeço também muito pela oportunidade de passar um pouco que eu sei para vocês e dizer que as portas sempre estarão abertas e quando precisar, contato meu vocês têm. Tem o benefício do amido nessa cultivar, a gente consegue ter um milho uma cultura mais parecida com o milho no verão. Esse aqui é o pai do seu Gustavo. Como é que é seu nome? João. João, toca a propriedade aqui? Sim. Se não fosse por mim aqui, tá aqui. Isso aí. Mas estou bem, como é que é, bem assessorado aí. Sim, Gustavo tá passando todas as dicas aí. Mais alguma coisa? Acho que era isso. Querem fazer um agradecimento? Então esse foi o nosso trabalho de plantas forrageiras e a gente agradece pela atenção de todos.